Olá pessoal, me chamo Rodrigo Godoy, sou mecânico de máquina de costura e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Universo da Costura. Hoje pessoal, eu quero falar sobre 5 erros extremamente comuns que você, costureira, acaba cometendo quando vai efetuar a costura. Esses 5 erros é muito importante você não cometer, porque no momento que você comete ele, pode agravar problemas muito graves na sua máquina de costura. Pode simplesmente sua máquina de costura pular ponto, não costurar, sair da regulagem, travar e por aí vai. Então fique até o final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, então esses 5 problemas que eu vou mencionar para vocês aqui, o último é o mais top. Realmente é, porque é o problema que muitas pessoas, muitas costureiras cometem, até costureiras experientes, e às vezes nem se toca que este é o problema de sua máquina de costura de 1, 2, 3 vezes para assistência técnica, voltar e depois voltar de novo para assistência técnica, simplesmente por mesmo motivo. Então vamos lá, o nosso primeiro problema que é muito comum as costureiras cometerem é a passagem da linha. Isso mesmo pessoal, é muito comum isso acontecer. Talvez você que está assistindo aqui este vídeo já cometeu este problema. Se você cometeu, deixa aqui nos seus comentários e diga por que você cometeu este problema. Uma questão que eu já quero deixar bem claro para vocês, que cada máquina de costura vai ser diferente. Isso mesmo, se você tem uma máquina de costura Singer e você viu um vídeo da Eugene, é diferente pessoal. Mesmo que às vezes o modelo, a marca é a mesma, duas máquinas Singer, mas modelos diferentes, o modo como passa a linha já é diferente. Então passe a linha de modo correto, porque você vai evitar problemas básicos que pode acontecer na sua máquina de costura, beleza? Então vamos lá para o segundo problema, que é muito comum que as costureiras cometem, é não saber colocar a agulha de modo correto. Isso mesmo pessoal, também eu já quero deixar bem claro aqui que cada máquina de costura é diferente. Então você tem que saber qual que é na sua máquina de costura. Tem máquina de costura que a agulha, aquela parte do furo, do orifício da agulha, fica na parte da lateral, fica na lateral. Tem máquina de costura que fica na outra lateral. Tem outras que fica na parte frontal. Ou seja, qual que é da sua máquina de costura? Para poder saber também tem um método muito simples. Um método que você pode utilizar também é o manual de sua máquina de costura, mas também é ver aonde que está a ponta da sua lançadeira. Dependendo de onde está a ponta da sua lançadeira, é extremamente fácil de você descobrir. Temos vídeos já mostrando isso aqui no canal, mas se você desejar, eu posso fazer outros vídeos para poder ajudar vocês a descobrirem qual que é o lado da agulha e não errar nunca mais, tá bom? Então lembre-se pessoal que o quinto, eu acho que você nem deve saber que já aconteceu isso com você ou está acontecendo isso na sua máquina de costura. Se você está gostando, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos agora para o nosso terceiro problema. O terceiro problema pessoal também está vinculado à agulha, mas agora é a questão sobre utilizar a agulha correta para o tipo de costura que você quer utilizar. Por exemplo, se você quer costurar malha, você tem que utilizar a agulha que costura malha. Isso, pessoal, é muito difícil para quem está iniciando, porque existe muitos e muitos modelos de agulha e muitas numeração de agulha. Então, para que eu vou costurar com uma numeração 9? Puxa, Rodrigo, como que eu vou saber qual que é a agulha da que costura jeans e assim por diante? Eu sei que isso é muito chato, é muito complicadinho e você precisa saber, você precisa parar e estudar. Nós temos um e-book que eu desenvolvi que diz exatamente o tipo de agulha para o tipo de tecido. Ele é totalmente gratuito e está lá no meu Instagram, tá? Não está aqui no YouTube, que lá no Instagram eu consigo acessar, vocês conseguem acessar mais rápido. Só ir lá na bio e acessar e abaixar e nunca mais você vai ter problema de utilizar a agulha errada para o tecido errado. Mas pessoal, continuando nesse terceiro problema, eu também quero mencionar para vocês que também existe agulhas diferentes para cada tipo de modelo de máquina. Como assim, Rodrigo? Se sua máquina de costura é uma máquina de costura industrial reta, você não pode utilizar a sua agulha na máquina de costura doméstica.
Mesmo que às vezes dá para dar um gato, dá para fazer funcionar e vai costurar. Por exemplo, às vezes quando eu não tinha aqui, mas aí eu sei regulagem, eu sei da manutenção e era domingo, não tinha uma loja aberta para comprar, então o que eu fazia? Eu fazia a regulagem da máquina de costura com uma agulha industrial reta, só para ver se estava tudo ok as outras peças. E depois eu ia lá e arrumava novamente. Então dá para dar um gato, por assim dizer, mas não é o aconselhado. Você precisa utilizar a sua agulha doméstica para a máquina doméstica. Agulha industrial reta para industrial reta. Se sua máquina de costura é overlock também, se é interlock também, se é galoneira também. Fique esperto nisso, porque senão você está talvez utilizando a agulha errada e por isso que sua máquina de costura está dando um problema. Beleza? Eu digo isso, pessoal, por quê? Porque eu já fui arrumar a máquina de costura da pessoa. Eu falei assim, você tem uma agulha nova para poder fazer a regulagem? A pessoa me veio com uma agulha overlock. É claro que com uma agulha overlock ela vai dar problema. Então, às vezes, desatento, você vai lá e tem duas máquinas lá, overlock, interlock, reta, e automaticamente você pega da outra. Então, tome cuidado com isso, tá bom? A quarta dica, pessoal, é que é uma coisa que vocês precisam aprender e por isso que cometem muito erro, que é a questão do tensor da máquina de costura. Você precisa aprender a mexer nesse tensor de máquina de costura. Isso é fundamental para quem quer costurar e não ter trabalho com isso. Por exemplo, se sua máquina de costura está com um ponto ruim, você precisa mexer no tensor. Se a máquina de costura está arrebentando a linha, um dos problemas pode ser o tensor. Então, o tensor é algo fundamental, está ali para você, costureira, mexer, então é importante você aprender. Então, não cometa este erro de, às vezes, a máquina de costura está só arrebentando a linha, você chama o mecânico vai lá na tua casa e simplesmente é porque a linha estava muito apertada. Por isso que é bom ter o conhecimento de manutenção de máquina de costura para não cometer esses erros. E também agora o quinto, o último que eu falei para vocês, que isso é muito comum. Eu já quero deixar bem claro para vocês, a maioria das máquinas, note, a maioria das máquinas domésticas que você vê vendendo, elas são para tecidos médios e finos. Isso mesmo, pessoal. A maioria das máquinas que você vê lá na Casas Bahia, Magazine Luiza e por aí vai, Americanas, são máquinas que costuram tecidos médios e finos. Então você precisa pesquisar antes de você efetuar a compra. Se você quer costurar realmente só tecido médio e fino, legal, top, manda ver. Mas se você quer costurar jeans com 2 dobras, com 3 dobras e assim por diante, então você precisa pesquisar uma máquina doméstica que costura pesado, certinho? Porque muitas pessoas desatentas acabam comprando uma máquina de costura, achando que ela costura tudo, e quando vai costurar, costura um jeans, a máquina simplesmente trava, começa a pular ponto, não costura mais. O que você tem que fazer é levar para a assistência. Levou para assistência, o mecânico vai e arruma e volta para tua casa e você vai costurar de novo, porque você não sabe que a sua máquina não costura aquele tipo de tecido e de novo dá o problema. Então veja aí no manual da sua máquina qual que é a espessura que sua máquina aguenta, qual que é, se é tecidos médios, finos ou até mesmo pesado. Isso vai evitar muita dor de cabeça para você. E é claro, caso você quiser aprender da manutenção em máquina de costura e não ter dor de cabeça com nenhum problema em sua máquina e você conseguir arrumar na hora, é muito simples. Temos um link aqui na descrição do vídeo que você pode assim efetuar a inscrição do nosso curso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, curta, compartilha, que vocês ajudam bastante. Um forte abraço e até mais!